e discipulamos quem precisa ser consolidado. Então, há uma diferença muito grande nesse meio termo entre discipular e consolidar. A questão, o consolidar, é tornar firme, né, tornar sólido aqueles que conheceram a Cristo recentemente, ou aqueles que ainda não o conheceram. E o discipular não, o discipular é ensinar, né? É formar os discípulos com o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Então, essa é uma das diferenças. E é por isso que, né, existe o próprio lema, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Não é assim que existe? Então, nós não podemos inverter essa linha. Nós temos que primeiro ganharmos, para depois discipularmos. Então, existem pessoas discipulando quem precisam ser consolidados. Pessoa conheceu o Cristo hoje, conheceu a sua célula hoje, conheceu a igreja hoje, e você já passa a discipulá-lo. Começa a querer que ele tenha uma posição de discípulo. E isso não pode acontecer, porque ele não é seu discípulo. Ele está precisando ser consolidado. E existe discípulos que pastores andam consolidando, em vez de discipulá-los. Não é verdade? Então, aquele que já está na igreja, já passou por um encontro, ele necessita ser discipulado. O discipulado é o ensinamento. O seu pastor tem que mostrar o caminho a seguir. Se preciso corrigir algo que está errado, vai corrigir. Esse é o consolidar, o discipular. O consolidar, irmãos, você não pode cobrar de uma pessoa aquilo que ela não sabe. Nós não podemos cobrar para um novo convertido, alguém que foi essa célula, que mude de vida do dia para a noite. A pessoa nem conheceu o encontro e você já quer que ela já mude totalmente. O processo de consolidar, o processo de consolidação, ele determina do tempo da célula até ele passar o encontro. É por isso que existe pré-encontro, encontro e pós-encontro. O pré-encontro, a pessoa não sabe o que é o encontro. Ela vai entender um pouco para onde que ela vai. O encontro, ela vai ter o encontro. E o pós-encontro vai ser ensinado como que ela vai lidar após o encontro. Amém? Mas só que as pessoas não conseguem entender isso. Lá na nossa célula, na minha rede, isso aí é uma norma, é uma lei. Os líderes, os discípulos, não levam ninguém para o encontro sem no mínimo ter ido pelo menos em 2 células. Não aceito, de forma alguma. Por quê? Adianta eu multiplicar, eu ganhar, e essa pessoa não ser consolidada? O que vai acontecer? Ela vai se frustrar com o encontro. Você vai pegar ela, jogar ela no encontro, ela não sabe o que está acontecendo. Às vezes muitos mentem, porque isso já aconteceu comigo. Antes de eu vir para a igreja, já mentiram para mim que o encontro é como se fosse um acampamento. Aí o cara vai achando que chega lá, vai jogar bola, vai namorar, né, vai fazer o que quer, e chega lá e tem um encontro com Deus. Aí chega lá e fica dando trabalho para os pastores, quer vir embora, xingam, brigam, não aceitam o encontro. Por quê? Ele foi jogado no encontro. Ele não foi ensinado o que é o encontro. E isso é um erro que nós não podemos aceitar. A gente temos que pagar um preço pelas vidas que nós queremos levar ao encontro. Mas quando a gente fala em pagar preço, as pessoas só põem na mente oração. Vamos pagar um preço, vamos orar, vamos jejuar. Irmãos, o que a palavra de Deus fala? Oração sem ação é o quê? É o quê? Morta. Não é verdade? Então às vezes a gente fica orando para pessoas vir para a célula, né? Vir para a igreja, mas nós não ensinamos, não vamos atrás dessas pessoas. Aí é onde que começa a consolidação. Eu falo para os discípulos: você quer ganhar seu primo? Você quer ganhar seu irmão? Quer ganhar sua tia? Você vai pagar um preço por ela. Mas esse preço não vai ser em oração. Você vai atrás. Você vai atrás. Você vai chamar, você vai convidar para a igreja, você vai convidar para a célula.
E se, enquanto ela não for na célula pelo menos 2 vezes e ouvir a palavra de Deus lá, entender o propósito de Deus lá, ela não vai para o encontro. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Eu tenho uns 4 discípulos mais ou menos, 4 a 5 discípulos, que demoram 6 meses para ir para o encontro. Isso é interessante. Mas quando eles ficaram 6 meses na célula, quando eles foram para o encontro, eles não me deram um pingo de trabalho. A chegada do encontro, já como líderes formados, vamos fazer, vai acontecer, e vamos que vamos, entendeu? Então, assim, a pessoa tem que ir para o encontro, ela tem que saber o que é o encontro dela, né? E quando ela voltar do encontro, ela tem que voltar sarada e firmada. Por que muitos vão para o encontro, hoje passa o encontro 100 pessoas, daqui no próximo encontro dessas 100, 10 estão na igreja? Não houve a consolidação antes. Nós enganamos achando que a consolidação tem que ser depois do encontro. E é um erro, você tem que conquistar a sua ovelha antes do encontro. Porque quando ela for, ela já vai focada no que vai acontecer com ela lá. Ela já sabe o que vai ser o encontro dela. Então, nós temos que mudar esse raciocínio nosso. Vamos levar para o encontro de qualquer jeito, que lá Deus faz a obra, lá Deus vai libertar. Vai, é verdade. Deus liberta mesmo. Mas precisa haver alguns trabalhos de consolidação. A gente queremos cobrar, às vezes, de uma pessoa que passou no encontro ou está indo para a célula, valores que ela já tem, primários, já vem da família. Alguns querem cobrar, não, você não pode ouvir essas músicas, esses tchutchu aí, vocês não podem ouvir essas músicas aí não, porque, sabe, irmãos, misericórdia, as pessoas não podem ser tratadas dessa forma. As pessoas, a gente não podemos já condenar, julgar e querer que as pessoas mudem da noite para o dia. A gente chega uma pessoa, nossa, você fala isso, você fica falando besteira aqui, não sei o que, fica cobrando, meu irmão. O trabalho do consolidador não é esse. Esse não é o trabalho do consolidador. Esse é o trabalho do discipulador. O consolidador vai levar essa pessoa a conhecer a Deus. Quando essa pessoa conhecer a Deus, for liberta dessas coisas, aí sim vai então o discipulado. Irmão, você foi liberto, passou no encontro, chega aqui. Vamos sentar aqui, olho no olho, cara a cara. E aí você desce o chicote. E aí você vai explicar. A pessoa, ela não nasce sabendo. Nós queremos, como igreja, cobrar das pessoas coisas que elas não sabem. Nós queremos colocar doutrinas que as pessoas não conhecem. E é um erro. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos, primeiro, consolidar. Amém? Uma pessoa tem que fazer... O que a pessoa tem que fazer para ser consolidador? Primeiro, a pessoa para consolidar, ela tem que ter tido um encontro com Deus. Ela tem que ter tido encontro com Deus. Tem como é igual aquela história, né? O sujo está ajudando o mal lavado, né? Não adianta, a pessoa não teve um encontro. Como você vai ensinar alguém os caminhos de Deus se eu mesmo não conheço? Como? Como que eu vou ensinar alguém a falar de Deus, falar que o encontro é tremendo se eu não fui no encontro? Então, consolidador, primeiro passo para ser um consolidador, ter tido um encontro com Deus. Às vezes pessoas vêm de outra igreja, vêm de outros lugares, né? Congregando aí há 15, 20 anos, são homens, mulheres de Deus. E às vezes não entendem que precisam ter um encontro com Deus, passar por um encontro com Deus. Quer chegar na igreja e já quer ser líder, quer tocar no louvor, quer fazer um monte de coisa na igreja, mas não quer ter um encontro com Deus. Então, o primeiro passo do consolidador é ter um encontro com Deus. O segundo passo, qual que é? Tempo e disposição. Gilberto tocou nesse assunto ontem, e é um dos principais focos da consolidação. Você tem que ter tempo. Antes de eu ser líder, né, ser chamado para pastor, quando eu era ovelha lá na minha célula, eu via o povo, né, ministrar e tal. Eu queria, sabe, nossa, eu quero falar de Deus também, né? Eu quero colher nem que seja a palavra da oferta, eu quero falar.
E ficava aquela coisa assim, né? E os líderes falavam e tal, e eu sempre no meu lugar, né? E sempre aguardando. Só que eu achava que as coisas eram mil maravilha. Quando foi me entregue uma célula para me cuidar, meu irmão, aí tem complicou. Aí vou te falar uma coisa para você. Aquela mil maravilha que eu via, não era. Eu tinha que sair correndo do serviço, tomar banho correndo, ir para a célula, às vezes nem para a célula, nem tomava banho, ia cheiroso mesmo para a célula, e chegava lá, eu ficava pensando, nossa, eu tenho que levar oferta, é muita responsabilidade do líder, tem que chamar o fulano, tem que chamar o Beltrano. Aí que eu fui cair na real, não é isso que nós vemos, é o que é. Às vezes irmãos quer estar aqui ministrando num culto, quer estar ser líder de uma rede, quer ser líder de uma célula, quer ter uma geração imensa. Amém. Tem que querer isso mesmo, tem que sonhar isso mesmo. Agora eu te pergunto, você tem tempo e disposição para isso? Irmãos, se você não investir seu tempo, eu falo isso principalmente para os pastores dessa igreja, para os pastores que almejam crescer, que almejam realmente ganhar vida, multiplicar mesmo, e ter uma geração grande, porque tem que ter mesmo. Os pastores que almejam isso, eu te falo para você nessa noite, você tem que ter tempo. Você tem que ter muito tempo e muita disposição. Sabe? Alguns pastores que sabem do que eu estou falando. Olha só o que Paulo disse em 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em 1 Tessalonicenses 2,9, carta de Paulo para a igreja de Tessalônica, ele falou assim, 1 Tessalonicenses 2,9: porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não ser pesado a nenhum de vós, e ainda pregando o evangelho de Deus. Olha só o que Paulo dizia. Ele trabalhava para não ser peso para ninguém e ainda fazia a obra de Deus. E aí hoje muitos líderes, muitas pessoas trabalham, quer ser líder, quer ser alguma coisa, só que o trabalho dele não deixa. Irmãos, vamos fazer um evangelismo. Nossa, cara, eu tenho trabalho, eu tenho que fazer hora extra, porque, sabe, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas. Vamos fazer um trabalho diferente. Não posso, porque eu só posso tal coisa, porque eu tenho que trabalhar. Aí é trabalhar. Aí o camarada tem das 8 da manhã às 18 horas da tarde, mas ele precisa trabalhar até às 10 horas da noite. E aí ele não tem tempo. Como que você vai ganhar alguém, consolidar alguém, se você não tem tempo nem para sua família, nem para sua esposa, para o seu filho? Como que você vai ter tempo para uma vida que Deus vai confiar em suas mãos? E a disposição? Rala a semana todinha, das 8 da manhã às 10 da noite. Você vai ter disposição no sábado e domingo para sair falando de Deus? Você vai ter disposição para o seu sofá, no máximo disso. Você vai dar para a cama. Então, queremos fazer, queremos ganhar, queremos multiplicar, queremos crescer, mas não queremos pagar um preço. Não queremos. Irmãos, quando eu falar pagar preço, eu não estou falando de oração e jejum. Eu estou falando, era igual aquele antigo, um mais antigo vai lembrar, aquele candidato a prefeito, Bittencourt. Você tem que gastar a sola do sapato, moço. Ele tirava o sapato, só os buracos assim do. Você tem que gastar a sola do sapato, meu irmão. Não adianta não. Você não vai crescer, você não vai multiplicar enquanto você estiver acomodado, sentado lá, tranquilo. Você não vai. Enquanto você não tem tempo para Deus, não tem tempo para essa rede, você não tem tempo para essa célula. Sabe, seu discípulo falar com você, ele tem que ligar para a Dilma, aí a Dilma conversa com ele, marca para você um horário, e daqui 15 dias você vai falar com ele. E às vezes a pessoa precisa ali naquela hora. Irmãos, as pessoas que precisam ser evangelizadas, ela já está esperando há muito tempo. Ela não precisa esperar daqui 15 dias você tirar férias, daqui 15 dias a sua folga, ou ela te procura, não, aquele rapaz ali, aquele vizinho meu, ele é crente, eu estou com uma tribulação aqui em casa, vou lá falar com ele. Aí chega na sua casa na segunda-feira: ô irmão, você é evangélico, né, naquela igreja lá, né, do povo lá que fica pulando, né? Eu sou assim, eu precisava de uma oração e tal. Aí você olha assim: irmãos, é o seguinte, eu tenho que fazer isso aqui agora, tá? Não tem tempo. Mas assim, sábado tem um tempo para você, sábado depois das 6. Irmãos, a obra de Deus é para hoje. A obra de Deus não é para amanhã. Deus não é quando você puder.
Se nós fossemos pensar o dia que eu puder, nunca eu vou sair da minha casa para evangelizar. Nunca, porque eu nunca vou ter tempo. Amém? Terceira coisa que você precisa saber para ser um consolidador: conhecer na prática o que vai ensinar. Irmãos, o que eu já ouvi de crente pregando aí para os outros na rua aí, coisas que não está na Bíblia, não está no mapa, sabe? Eu fico olhando assim, nossa, que a pessoa, né, às vezes tem a boa vontade de fazer, mas Deus, Jesus nos ensinou a pregar a palavra. Deus nunca, em nenhum momento nos ensinou a ganhar vida falando de nós, falando de algo. Você pode usar algo, você pode usar você, mas tem que ser entronizada a palavra. E você, para ser um bom consolidador, você tem que ter a palavra na ponta da língua. Você tem que ter. O seu inimigo, ele vai conhecer, ele conhece a palavra de Deus do início ao fim. Você tem que conhecer essa palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você se torna um bom consolidador, você vai ser um multiplicador dessa célula. Você vai ser um multiplicador. Outra coisa, você precisa ser também batizado. O crente, irmãos, o consolidador, o cara que sai, o cara que vai falar de Deus, o evangelista, ele tem que ser sido batizado nas águas, ele tem que ter batismo do Espírito Santo, sabe? Você chegar, eu falo porque eu já fiz muitas visitas, eu e a minha esposa, nós fizemos muitas visitas, e tem lugar que você chega, meu irmão, que tem é feio, velho. Tem é tenso, Eduardo. Sabe? Tem lugar que demônios se manifestam, pessoas se rebelam contra você. Às vezes o filho convida você para fazer uma oração na casa, chega lá, está o pai e a mãe, e lá o pau quebra, meu irmão. E aí, você vai falar o que pro cara? Você vai falar o quê? A pessoa, você está lá, orando lá, e de repente o bicho pega pro seu lado lá. Você vai ligar pro seu pastor: ô pastor, corre aqui que tem que estar petecado. Vem fazer uma oração aqui, vem expulsar uns trem esquisitos aqui, que eu não dou conta não. Irmãos, consolidador, o evangelista, o multiplicador, a pessoa que é enviada por Deus, ele tem que ter Deus na vida dele. Ele tem que ser batizado no Espírito Santo. Ele tem que ter autoridade do Senhor. Chegar lá e falar: ó, sai em nome de Jesus, sai fora, sabe? Isso tem que ser feito. Mais uma coisa, ter um coração ensinável. Na minha rede, existe assim muitos irmãos. Eu tenho células em casas que o filho é nosso, mas a mãe e o pai ainda não é. Aí você chega lá, a mãe e o pai começam a falar que meu filho é isso, que meu filho é aquilo, que não sei o quê. Aí eu sempre falo para eles, eu falo: quando você crescer, casar, se tiver um filho, você vai querer que seu filho faz com você o que você faz com sua mãe e seu pai? Eu pergunto para os jovens dessa igreja: você vai querer que seus filhos façam com você o que você faz com seu pai e sua mãe? Não responda, só para você mesmo. Você vai querer? Você acha que você está sendo um bom filho ou não? Nós temos que analisar isso. E aí, você faz parte da equipe de consolidação. Aí chega lá na casa do fulano, vamos orar, e o cara olha para você e fala assim: ué, te conheço, velho. É você mesmo aí, você é o tal do Vinícius. Nós fomos jogar a bola esses dias, e você me deu uma entrada lá, você mandou ir não sei o quê, tal, e você quer orar aqui em casa? E aí? Irmão, o mundo é pequeno, viu? Você acha que o mundo é grande, o mundo é pequenininho. E aí, você chega lá, né? Consolidador. Vamos orar na casa do fulano lá. E o fulano lá, está lá a mãe dele é sua colega de trabalho, é sua amiga da faculdade. Ela te conhece fora da igreja. Será que, como consolidador, como homem de Deus, você vai ter essa mesma unção lá, sabendo que a pessoa te conhece? Então você tem que ter um coração ensinável. Para você ensinar a palavra de Deus, você ensinar, consolidar alguém, você tem que ter pelo menos ter sido consolidado. Você tem que obedecer o seu pastor, o seu discipulador. E o que o seu pastor, o seu discipulador falar, acabou. Eu sempre falo para os meus discípulos: pastor, eu falo: ó, o que o meu pastor falou, a água acabou. E o que eu falar para vocês, a água acabou. Sabe o quê? Ele é profeta na minha vida. Ele é profeta na minha vida. Ele é profeta da igreja. Não existe isso, o pastor Valdeci falar algo
E eu saí pelos cantos aí, levantando complô aí, ó. Não, isso aí não é de Deus não. Querer ser o bonzão da história. Não existe isso, nós temos que ser humildes, temos que nos colocar no nosso lugar. O pastor vai descer, o pastor da igreja, depois dele vem os outros pastores. É assim que é. Existe uma hierarquia dentro da igreja. Existe uma hierarquia no reino dos céus. Existe Deus, existe Jesus, existe anjos, existe o chefe dos anjos. Tudo isso existe. Entendeu? Agora, tem pessoas aí que quer, o pastor vai descer e falar uma coisa, ele já acha mil uma coisa diferente que é melhor. Não, desse jeito é melhor. Vai fazer algo ali, um evento, um trem, aí o pastor vai descer, abençoou. Não, mas acho que isso não é de Deus. Então você acha que o seu pastor não é de Deus? Se foi ele que abençoou, como que você acha que isso não é de Deus? Temos que ter o coração ensinável. O pastor Valdeci me conhece. Quando ele me chama algo que ele vê que tem que ser corrigido, eu abaixo a cabeça e falo, sim, senhor. Ele me pede algo, fala e faz isso. Sim, senhor. É assim que nós temos que ser. Como que eu não tenho um coração ensinável? Eu não sei obedecer, quero ensinar os outros. Como que eu quero que meu discípulo me obedeça se eu não obedeço o meu pastor? Tem como? Não tem como. Ensinar é um privilégio, nem todos têm essa revelação. Quando isso é uma verdade em mim, então a gente temos que ter um coração ensinável. Um outro aspecto da consolidação, que é fundamental no consolidador: paciência. Irmãos, pensa num cara sem paciência, era eu. Ainda tem horas que eu não tenho paciência, não. Eu sou meio, não sei esperar, não, sabe? Nós temos que ter paciência, porque aquilo que eu falei, a consolidação é para o novo convertido. É para alguém que tem conceitos mudando mesmo, pessoas que vêm de fora. E aí a pessoa chega na igreja, aí eu não tenho paciência. Ô irmão, o que foi lá com fulano lá? Não, isso aí não quer nada com Deus não. Aquele dali é cabeção. Será que é a pessoa que é cabeção, ou eu que sou sem paciência de ensinar o certo para ele e levar ele a conhecer a Deus? O problema é que nós queremos os fáceis. Os discípulos que vêm assim, abençoados, aqueles que, sapatinho de fogo, todo mundo quer. Os que vêm tudo sujo, cheio de carrapicho, canseira, tribulado mesmo, ninguém quer. Sabe? Aí começa a colocar a culpa no discípulo. Não, aquele cara não quer nada com Deus não. Aquele lá ele é viciado mesmo. E começa a transferir a responsabilidade para o outro. É um erro. Nós temos que ter paciência. Como com a igreja vai ganhar as pessoas em fora sem paciência, sendo que o povo aí fora é complicado mesmo, irmãos. Quem falou que é fácil? Não é fácil. Nós temos que ter paciência. Eu abri uma célula lá no meu serviço, lá na empresa que eu trabalho. E aí lá é uma correria. Inclusive a célula era agora dia 30 que passou. Aí o pessoal falou assim: ó, Léo, não tem como ter um esquema seu hoje não, porque é final de mês, fechamento de mês, é uma correria, joga para a semana que vem. Eu vou bater de frente? Não, você falou que eu posso ter a célula vai. Não, irmãos, tudo bem. Semana que vem, beleza. Paciência. Sabe? Eles precisam vir? Precisa. Mas nós temos que ter paciência. O vizinho combinou com você de ir para a célula, aí falta ali 5 minutos para começar a célula, o camarada acaba de chegar da rua. Não, velho, aguentei que vou tomar um banho. Aí senta lá, tira o sapato. E você está lá, nossa, vai começar a célula, o pastor vai encher o saco, vai chegar atrasado, que não sei o quê. E o cara está, não, moço, relaxa, acabei, tal, tomar um café. Aí o que você faz? Ô, velho, a célula é de tal lugar, eu vou embora. Daqui a pouco você vai lá. Você acha que o cara vai? Não vai. Não vai. Eu falo para os meus meninos, eu falo, ó, horário é horário. Se o horário da célula é 8 horas, você tem que estar aqui 15 para as 8. Sem conversa. A não ser que você vai buscar alguém e essa pessoa vai vir para a igreja. Vai vir para a célula. Você vai esperar ela, vai tomar o banho dela, mas você vai trazer ela para a célula. Aí sim, caso contrário, não. Amém? Então, nós temos que ter paciência, irmãos. Temos que ter paciência mesmo. Sem paciência não tem consolidação. Agora, um dos fatores importantes demais na consolidação, que o consolidador tem que ter: criatividade.
A célula sua, irmãos, não pode ser aquela mesma célula toda semana. A mesma palavra, a mesmo quebra-gelo, as mesmas coisas. Não pode, irmãos. Para você ganhar alguém, você tem que ter criatividade. O que eu falei? Nós temos que pagar um preço, sabe? Então, de vez em quando a gente dá umas doidas lá na célula. De vez em quando a gente já colocamos telão lá para o pessoal assistir filme. Já campeonato de videogame já fiz. Aí os homens ficam todos escandalizados. Nossa, videogame não é de Deus. Sabe o que não é de Deus? Pecado não é de Deus. Sua língua grande que não é de Deus. Isso que não é de Deus. Se for preciso eu colocar 20 pessoas lá em casa que não conhecem Deus e passar a noite jogando videogame comigo, eu vou colocar. É melhor do que eu ficar lá à noite com crente, pessoas que não é crente jogando videogame, do que estar numa rodinha de crente falando da vida dos outros. Falando dos pastores da igreja, falando dos conservos, não é verdade? É, irmãos. Amém. Então, irmãos, nós temos que ter criatividade, sabe? De vez em quando os meninos falam, pastor, vamos fazer algo. Semana passada, os meus discípulos, eu falo dos meus, irmão, porque eu não conheço os discípulos do pastor Wesley, como é que ele é. Não conheço os pastores da Eleus, como é que eles trabalham. Então eu vou falar de quem? Eu vou falar dos meus. Não é que eles são melhores que os outros, é porque eu conheço eles. Os meus discípulos, semana passada, eles foram lá para a feira do Faz Sorrilha aqui, ó. Era sexta-feira, do presidente. Sexta-feira. Eu não tenho. Foi o quê? 15 a 20 pessoas que veio, Cícero? Foi 20 pessoas? Mais ou menos? Enfim, eles foram lá, toda a rede. Alguns não puderam, não foi, mas a maioria foi. Lá na feira, falaram de Deus lá e evangelizaram. Isso foi na sexta-feira. No sábado tinha 20 pessoas aqui, ó, aceitando Jesus. Tinha 20 a 15 pessoas aceitando Jesus. Irmãos, se nós não tivermos criatividade, se nós não tivermos inventar algo, não vai rolar. Não vai. Nós fizemos aí a irmandria aqui, ó, lá na chácara. Deu 150 pessoas que não eram da igreja. Acho que no culto de domingo tinha umas 15 pessoas que foi lá na festa, aqui no culto de domingo. E às vezes as pessoas falam, mas arraiar, que não sei o que não é de Deus. Irmãos, abra a mente. Põe na sua cachola. O que não é de Deus é o pecado. Isso não é de Deus, irmãos. Por que a Videira hoje é uma das maiores igrejas de Goiânia a nível Brasil também? Lá existe pecado? Não existe. Sabe o que existe lá? Criatividade estratégica. Sabe, os pastores são unidos uns com os outros, projetam algo e executam. Sabe, não é que um projeta e o outro fica de cá com ciúme, porque não fui eu. Não foi eu que inventei, nem eu que estou organizando, então eu não quero saber não. De repente, essa festa, esse algo que você não inventou, você vai ganhar 5, 6 discípulos trazendo aqui para a festa. Como que você vai multiplicar se tudo que é preciso ser feito a gente não fazemos? Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Os meus discípulos me conhecem, algumas pessoas que me conhecem. Eu sou doido mesmo. Eu faço as coisas com meus discípulos que ninguém acredita. A gente inventa cada coisa, entendeu? Mas é preciso, irmãos. É preciso. Né? Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que usar internet, nós temos que usar som automotivo, nós temos que usar todo tipo de estratégia que Deus nos dá. O tuti-tuti tem que acontecer. Irmãos, olha que tremendo. O tuti-tuti semana passada da Rede Jó. Cara, não cabia a gente aqui se convertendo. Qual que é melhor? A pessoa se converter ou nós ficar com o nosso achismo? Não, eu acho que é errado, eu acho que não é certo, eu acho que não pode, eu acho que não deve. E as pessoas morrendo lá no mundo precisando de ser. As pessoas precisando dos crentes, precisando de discipuladores, precisando de consolidadores, nós com nossos conceitos que precisam ser revistos. Ontem o Gilberto falou uma coisa tremenda. Alguns conceitos nossos precisam ser revistos.
Precisamos analisarmos o que é de Deus e o que não é. É de Deus? Vou fazer. Preciso mudar? Vou mudar. É para o crescimento? Vou fazer. Temos que ter criatividades. Amém? Temos que ter ideia, chamar a atenção de um novo convertido, mostrar a igreja. Irmãos, vocês acham que não, mas muitos já veio do mundo. Lá fora, o povo sabe que o povo veio da igreja? Brega, é paia, é chato, é não sei o quê. Tem pessoas que eu convido, colegas meus de trabalho, às vezes aqui do setor, vem aqui na igreja, chega na segunda-feira, nossa, velho, essa igreja é massa demais, eu gostei, eu vou lá. Entendeu? Eu tenho uma galera aqui que é envolvido com skate, e sai feito doido andando de skate, aí, né, Jacques? O cara nem foi no encontro, moço, já trouxe o irmão dele para a célula, aceitou Jesus, o irmão dele já veio para a célula, aceitou Jesus também, e o irmão dele já está trazendo gente. Eles nem foram no encontro, estão esperando ansiosamente para ir no encontro. Mas sabe por quê? Porque eles descobriram que eles podem ser skatistas dentro da igreja. O que tem mal de andar de skate? Você não anda de carro? Você não anda de moto? Por que o menino não pode andar de skate? Qual que é a diferença do seu carro com o skate dele? É eles. Qual que é a diferença de andar de bicicleta e andar de skate? Tem alguma diferença? Não é tudo de rodinha, tudo não anda? Porque os caras de skate, eles não podem vir, sabe? É uma mentalidade, irmãos. Esses dias chegaram uma galera lá em casa, lá, eu estava ouvindo uns rap lá. Rap evangélico, né? Falando de Deus. Aí eu falei, aí eles, nossa, pastor, você gosta de rap e tal? Eu falei assim, ouve a letra. Sabe? Evangelizando, falando de Deus, sabe? Às vezes não é o ritmo que faz, é o que a palavra está dizendo. Coisa, a gente já passou, coisa linda, né? Então, outra coisa que nós precisamos ter, compaixão. Temos que olhar pela pessoa. Hoje, igual o Kleber falou, eu sou quebrantado. O Kleber falou hoje de manhã, eu sou quebrantado. Eu sinto a dor do outro. Tem que sentir. Se você não estiver se doendo, aquilo que a pessoa está doendo, qual vai ser a motivação de você levar aquela pessoa para o encontro, para a célula? Você não está nem aí pelo sofrimento dela. Você não está nem aí pela dor dela. Não é verdade? E para encerrar, antes de encerrar, eu quero fazer algo aqui. Nós precisamos também encargo as pessoas que tiveram encontro com Deus. O que é o encargo? Eu sempre falo para os meus discípulos: véi, se vira. Você sabe cantar? Não, então aprende. Sabe tocar? Não, aprende. Você sabe ser servo? Não, então vai servir. Vai carregar copinho d'água, vai arrumar cadeira. Véi, se vira. Sem trabalhar na igreja você não vai ficar não, irmão. Você tem que arrumar uma ocupação para você. Tem que arrumar um encargo para ele, moço. O que mais precisa, a igreja tem mil coisas. Ontem eu falei para um discípulo meu, tem equipe de filmagem, tem equipe de som, procura o pastor Gilberto, procura a pastora Suzane, procura gente lá na igreja lá, moço. Vai caçar coisa para você fazer. Não fica só indo lá assistir culto, não. E tem esse negócio, não chega na cela lá e fica lá só. Não, irmão. Vai fazer relatório, vai chamar alguém, arruma o lanche, aprende a cantar. Irmãos, a pessoa tem que se sentir útil. A pessoa passou no encontro, aí está lá jogada lá. Ninguém vai lá. Aí fica lá assim, ó. Essa pessoa vai firmar? Não vai. Então, tem que passar o encargo. A igreja precisa de trabalhadores. Também. Precisa quem limpa, precisa quem arruma as cadeiras, precisa quem arruma o microfone, precisa quem organiza o som, precisa quem... Até para ligar um data show desse, precisa de alguém. Então, a pessoa tem que ser útil. Coloque o seu discípulo, o seu consolidando útil, que ele vai virar um discípulo. Aí você vai consolidar ele. Amém? Isso aqui é para os futuros consolidadores. Irmãos, isso aqui é sobre um projeto que nós estamos passando da consolidação. E é um ensinamento para você. A gente temos que guardar. O consolidador, ele tem que aprender uma coisa. Ali, ele é a voz de Deus. Ele é a presença de Deus. Então, algumas coisas você tem que seguir um padrão, seguir uma linha. Então, um exemplo aqui, ó. Os relacionamentos devem ser idôneos, ou seja,
Casal com casal, homem com homem, mulher com mulher. Entendeu? Às vezes eu preciso levar algum discípulo, preciso buscar alguém. Eu venho e busco minha esposa. Meu bem, vamos lá comigo. É a mulher. Não tem como eu ir sozinho, não. Estão me entendendo? Às vezes o cara tem uma vizinha lá, mulher. E você está indo lá todo dia. Qual que vai vir na mente dela, ou dos parentes dela, ou dos amigos dela? Vai vir que você está evangelizando ela? Irmão, chega na sua conserva. Fulano, vamos lá. A minha vizinha, que ela vamos falar de Deus para ela, tal e tal. Você tem que ter uma equipe. Hoje, eu falo rede, poucas vezes. Quando eu estou com meus discípulos, eu falo, nós somos uma equipe. E uma equipe, ela precisa de cada um. Igual eu falei aqui da célula. Precisa de alguém arrumar o lanche, precisa de alguém dar a palavra de oferta, alguém arrumar a cadeira, alguém limpar a casa na saída. É uma equipe. Temos que trabalhar em conjunto. Então, se você precisa evangelizar uma mulher e aqui está te constrangindo, o mérito não vai ser, você não precisa ter aquele mérito. Chama uma conserva sua, vai lá e fala de Deus. Outra coisa, a pessoa precisa ser consolidada por uma pessoa que é frequente na célula. O que é ser frequente na célula? Às vezes você não é líder, mas você é discípulo da célula, você tem que estar frequente na célula. Aí o líder põe lá, não, vai lá, você vai consolidar essa fulana aqui. Vai lá visitar ela, vai na casa dela. Aí o cara vai uma célula sim e duas não. Dá para confiar? Como que aquela pessoa vai ouvir de Deus, sendo que você vai na célula de vez em quando? Não tem como. O objetivo é formar um cristão firme, sólido. Esse é o objetivo da consolidação. A pessoa vir conhecer a Deus e firmar. É não passar aqui, dar o nome, subir lá em cima, ir embora, acabou. Aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você que convida pessoas que vêm para a igreja, e as pessoas vêm aqui e se convertem. O trabalho de consolidação tem que ser em 48 horas. Não pode passar disso. Obrigado, professora. O trabalho de consolidação, irmãos, ela não pode passar de 48 horas. Não pode. Como que a pessoa aceitou Jesus aqui na igreja, vai dar o nome, dá o telefone, dá tudo, vai embora. Você trouxe aquela pessoa e você não coloca ela numa célula. Como? Irmãos, não pode acontecer. Não pode. A pessoa aceitou Cristo aqui, amanhã você tem que estar ligando para ela. Ó, terça-feira tem uma célula, amanhã tem uma célula, vai lá. Entendeu? Aí você fica esperando a pessoa vir para a igreja no outro domingo e quer que a pessoa esteja bem. Irmão, se a pessoa veio aqui na igreja, se ela aceitou Jesus, se ela se converteu, é porque ela estava precisando. Ela estava precisando. Você vai esperar quanto tempo para procurar ela? É 48 horas. Não pode passar disso. Tem que ser em 48 horas. Desde o primeiro dia, o consolidador deve levar o consolidando a orar, buscar. Sabe, irmãos, eu vejo assim, quando o pastor falou para a igreja uma vez que mais de 1000 pessoas, parece que o pastor tinha passado no ano passado, e não tinha ficado, né? Nossa, irmãos, é gente demais. A gente temos que mudar mesmo. Nós não podemos aceitar isso. Como que a pessoa vem na nossa igreja buscar Deus, se converte aqui em cima, vai embora, e nós não vamos atrás. Nós não vamos atrás, irmãos. Ontem o pastor Gilberto, os discípulos do pastor Gilberto subiu aqui em cima. E aí, quando eu tinha conversado com o pastor Valdeci para eu fazer algo aqui, e ele abençoou. Aí o discípulo chegou em mim, e disse: nossa, pastor, os discípulos do Gilberto subiu lá em cima, e agora? Nosso combinado foi assim, meu irmão, é de Deus, velho. Se ele subiu e nós já tínhamos combinado, é de Deus. Uai, meu irmão, o que nós não podemos, a gente temos que ser unidos. Nós temos que seguir. O seu conservo deu uma boa ideia, vai atrás, meu irmão, faz igual. Uai, agora porque o Wesley teve uma ideia boa, eu vou me burrar e falar assim, não vou fazer porque foi o Wesley que deu a ideia. Irmãos, a palavra de Deus fala que nós somos um corpo. De repente você é o braço esquerdo, e nós precisamos subir uma escada, e aí como é que faz? Tem jeito, né? Subir a escada com o braço, pulando.
Às vezes você é o olho, às vezes você é o nariz, às vezes você é a boca, mas é um corpo. Nós temos que estarmos juntos, unidos. Não existe esse negócio, a rede do fulano de tal. É porque é a rede do pastor de tal. Existe a rede Rio de Vida. Cura para as nações. Como que nós vamos curar as nações se eu estou preocupado só com a minha rede? Não vamos fazer evento não, porque semana que vem é a pastora Suzane que vai coordenar a rede jovem, então eu vou guardar para mim. Eu falei lá na minha rede. Outra coisa que é proibido lá, eu sou cheio de proibir as coisas, né? Esse negócio, não, é encontro de casal, eu vou levar o fulano no próximo encontro. Misericórdia. Misericórdia, irmão, não podemos ser assim. Eu quero saber quem está coordenando o encontro, quero saber se é casal, se é jovem, se é criança. Rapaz, manda a gente, moço, leva esse povo logo para o encontro. Já está indo na célula já leva. Aí fica segurando discípulo, aí chega no encontro de casado, lá tem poucas pessoas, porque os jovens guardou os discípulos. Misericórdia, irmãos. Que mentalidade de igreja que nós estamos tendo? Que mentalidade é essa? Ah não, é porque a pastora fulana está organizando o tuti-tuti e eu não vou não. E eu não vou e meus discípulos estão proibidos de ir. Meus discípulos, está aqui a pastora Eleus, que é prova disso, o pastor Wesley, meus discípulos não saem da casa da Eleus. Não sai. Inclusive tinha uma vigília ontem, 2 não foi, deixa eles comigo. Sabe, meus discípulos se misturam com os discípulos do pastor Wesley. Nós somos uma igreja, irmãos. Nós temos que ser unidos. Cadê o Creito? Está aí, Creito? Chega aí. Chega aí, cabeça. Irmãos, eu vou fazer algo aqui. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte. Isso aqui não é para ninguém aparecer, não é para mostrar nada não. É simplesmente para mostrar que um trabalho bem feito, um trabalho de consolidação, que tem um preço pago, um preço que de Bittencourt, né, de andar, dá seus frutos. Quando eu conheci o Creito, eu era discípulo do pastor Creontes. E ele chegou aqui na Rio de Vida e tal. Creontes me apresentou ele na porta. Na outra semana nós abrimos uma célula lá, né, Creito? E aí, o Creito começou a correr atrás. Começou a chamar gente. E a célula vivia cheia. E aí, o porquê que eu estou chamando o Creito? Com o Creito, ele trouxe mais gente. Muitas pessoas vieram através dele. Então, Creito, rapidamente nosso tempo está acabando. Me conta assim, como é que você fez? Como é que você faz hoje? O Creito tem carro, você vai atrás, como é que é? Você enche o carro, você é aqueles que assim, não, vai sujar meu carro. É o seguinte, desde que eu me converti, eu sempre tive muito amor pelas pessoas, pelas vidas, então tudo que eu tenho, eu disponho a obra de Deus. Então eu sempre corro atrás das pessoas mesmo. Se for preciso investir para elas passar pelo encontro, eu invisto meu tempo, né? Eu corro atrás mesmo, chamo, porque essa é a vontade de Deus na minha vida e o meu chamado. Amém. A paz do Senhor na vida do Creito. Mas assim, Creito, você corre atrás, assim, vai atrás, né? Traz gente, mas o discipulador da célula e eu está ganhando gente para mim, então, como é que é isso aí? Você está preocupado? Porque às vezes a pessoa preocupa, não, eu não vou atrás porque eu não sou o pastor da rede, eu não sou o líder da rede. Você ganha as pessoas para mim, para Deus, por que você tem essa motivação? Porque eu entendo que cada crente ele é um ministro, e ele é capaz de poder fazer a obra, seja ele quem ele for, né? Não importa a situação dele, ou quem ele seja, ele é capaz sim de fazer a obra de Deus. Esses discípulos que você vai atrás, quais estão aí na igreja? Chama eles aí para mim. Quero chamar aqui o Rafael, o Alfredo, o
a Leidiane, o Gugu. É tanta gente, cara. Cissão. O Walter, mais a Nayane. Enquanto os outros vão subindo, esse aqui é o Cício que veio junto com o Creio. E através do Cício também muita gente veio, não veio, Cício? Por quê? Primeiramente começamos o trabalho com jovens, e daí nosso pastor já passou a direcionar que nós tínhamos que ser humildes de coração, nos dedicar para a obra, dar o nosso tempo mesmo, verdadeiramente. Amém. E esses discípulos que você vai atrás, que você chama, estão aí? Tá o Marcos Vinícius, o Matheus Arruda e o Flavão ali. Cheguei, galera. Aí quando o Marcos Vinícius veio, ele trouxe as duas irmãs dele. Ele trouxe as duas irmãs dele, trouxe o Jackson. Chega aí, galera. Chama a Mariana, a Poliana, Jackson, chega aí. Quem mais? Quer chamar também aqui a irmã Meire. Vem cá, irmã Meire, por favor. Senhora Alcione. Quer chamar também aqui o Ricardo, o Enon, Marcelo, Tiago, toda a rede, toda a equipe. Tarcísio, Marina, Âmela, Tiago, de novo, outro Tiago. Sobe aqui, galera. Preciso de vocês aqui. A irmã Liciana. Toda a equipe nossa aqui, toda a nossa rede. Chega aí. Leandro veio hoje, não, dona Meire? Está trabalhando? Leandro, a Karina? Marina? Vem não? Sobe aí, galera. Quem mais aí que eu esqueci que é da minha rede aí, que quiser subir, vai cá. Tem alguns que não veio. Irmãos, olha aqui. Isso aqui não é para engrandecer ninguém, mas através de uma pessoa foi bem consolidada. Veio outros. E tem muitos que aqui não pode estar essa noite. Então, você quer ter uma rede grande? Quer ganhar vidas? Olha aqui que coisa linda. Tem aquele rapaz ali, ó. Walter, chega aqui, Walter, rapidinho. Ele e a esposa dele, chega aqui, Naya. Toda célula, um domingo é 5 que ele leva. Toda célula. Amém. Multiplicadores. Irmãos, aí as minas pira. Joga a bola com esse braço, anda de skate, vai nas feiras. Essas 20 pessoas que veio aqui um culto passado, falando de Deus. Às vezes, né, você, eu tô com uma dorzinha de cabeça. Você não sabe tanto que esse rapaz sofre com esse braço dele. Ele não para, vai atrás. Às vezes chega um novo convertido lá e tal, vamos jogar bola. Ele com o braço desse jeito, ele vai jogar bola com os meninos. Joga videogame com os meninos. Ganha ainda, com a mão. Irmãos, tira a dificuldade da sua vida, irmãos. Faz isso não. Deus precisa de você. E você colocando dificuldade. Tem pessoas numa situação pior que a sua. Pessoas com dificuldade maior que a sua. Então, aqui ainda faltam umas 15 pessoas ainda que não estão aqui hoje. Que já passaram no encontro. Fora os que não passou. Que vão passar no próximo encontro. Tudo é fruto de consolidação. Irmãos, tem dia que dão kit de prova. Se não for verdade, eles vão falar aqui agora. Tem dia que eu saio do meu trabalho, antes de eu chegar na minha casa, eu passei na casa de uns 3 já. Passa ou não passa? Pastor, eu preciso falar com você. Aqui na igreja. Aí vamos falar, ué. Vem cá. Vamos lá fora conversar, ué.
Não tem esse negócio de marcar o horário, não, meu irmão. Não, beleza. Você quer que dia? Semana que vem? Depois da manhã? Vamos lá pro meu gabinete, lá vamos conversar? Quem tem gabinete aqui é o pastor Vadeci. O resto tudo é gogó aqui, meu irmão. Ó. Ouve o cara ali, meu irmão. Você não sabe da dificuldade que o seu discípulo está passando. O cara está te procurando porque está precisando. Não é, Marcelo? E outra coisa. Eu falo assim com minha esposa, meu bem, vamos sair e tal. Na hora que nós põemos o pé na fora, chega um. Aí nós volta. Aí, nossa, vamos fazer tal coisa? Vamos. Na hora que nós põemos o pé, chega outro. E eu sou feliz com isso. Nós somos felizes com isso. Nossa casa é cheia o dia todo. 24 horas. Eu chego no serviço, tem gente lá, eu saio, tem gente. Eu vou para a cela, tem gente, eu saio, tem gente. Eu nem sei quem eu moro lá, quem mora lá. Tem lá já... Eles já entram, né? Minha esposa está com um projeto lá de arrumar um quarto lá para eles dormir lá. E fica lá de madrugada. E você acha que acaba a reunião, eles vão embora a pé? Pergunta para eles quantas viagens que eu dou no meu carro para levar eles para casa. Aí tem pessoas que falam assim, não, se vira. Não, a pessoa tem que aprender a caminhar sozinho. Irmãos, não é assim. Não é assim. Nós temos que, para nós termos o discípulo, a gente tem uma mentalidade que o discípulo tem que nos procurar. Engano nosso. Vá atrás do seu discípulo, meu irmão. Vê se está acontecendo alguma coisa com ele. O que está precisando. Eu sento para conversar com meus discípulos. Você vê cada coisa que eu ouço de pessoas que já estão firmes, que estão precisando de ajuda. Às vezes até eu estou precisando de ajuda. E nós achamos que nós não precisamos ir atrás, que quem quiser, vem na minha casa. Quem quiser, me procura. Irmãos, nós temos que mudar nossa mentalidade. Amém? Obrigado, irmãos. Deus abençoe cada um. Irmãos, para encerrar mesmo, já está no horário de nós encerrarmos. A gente quer dar um de gatinho, né? Não quer vir sem óculos, aí é isso que dá. Quer enganar. Irmãos, rapidamente para encerrarmos aqui, em 2 Coríntios 4, preciso os irmãos abrir não, vou estar lendo rapidamente. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada. Esse ministério que eu tenho, eu não mereço. É misericórdia de Deus. Eu não mereço cada vida dessa que veio aqui em cima. É misericórdia de Deus, amém? A misericórdia de Deus que nos foi dada. Não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas saindo o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os quais os Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos nós mesmos, mas sim a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus manifeste também em nossos corpos. Amém? Irmãos, igual eu disse, é pela graça de Deus, nós não merecemos nada disso que Deus nos proporciona. Não é nós que fazemos. Não se preocupe. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Não se preocupe que você vai fazer. Você vai ser apenas um instrumento. Deus é que vai fazer. Porque às vezes você acha que você não está pronto. Deus não quer ouvir de você que você está pronto. Deus quer te ouvir que você está disposto. Se você estiver disposto, Deus vai te tornar pronto. Amém? Quero que a igreja se coloque de pé.
Quero que a igreja feche seus olhos, chamar o pastor Eduardo aqui, a equipe de Levita. Quero que a igreja feche seus olhos. Que essa palavra que Deus trouxe nos nossos corações nessa noite venha ficar, venha entronizar em nossas vidas. Quero que você coloque a mão no seu coração. Comece agora a refletir aquilo que Deus falou com você nessa noite. Aquilo que precisa ser mudado, os seus conceitos que precisam ser revistos, a consolidação que está sendo mal feita, o trabalho que não está sendo bem executado. Começa a falar com Deus nesse momento. Yemachulhas decanta Himalaias, Yemachulhas decanta, Yemachulhas decanta Himalaias. Deus, venha falar em cada coração neste momento, Deus. Que cada líder dessa casa, Deus, cada líder dessa igreja, Pai, possa a ter sede de vida, Deus. Pai querido, que cada líder, que cada pastor dessa igreja comece a olhar essas ovelhas, Pai, com outros olhos. Deus, começa a gerar uma disposição em cada coração, Deus. Pai querido, começa a gerar tempo para essas pessoas que querem fazer a sua vontade, mas não conseguem. Não consegue dilaciar, Deus, não consegue abrir mão de algo. Deus, quebra aquilo que tem prendido o crescimento, Pai, de alguns, de uns, de outros, Senhor. Aqueles que têm o seu coração, aqueles que sonham em multiplicar a sua rede, a sua célula, ter um crescimento, Deus. Começa a abrir seus olhos agora, Deus. Começa a mostrar, Pai, o que é preciso fazer, a direção que tem que ser seguida, Deus. Yemachulhas decanta, Himalaias, Yemachulhas. Yemachulhas decanta, Yemachulhas decanta, Himalaias, Yemachulhas. Nós somos nós que fazemos, Deus. É o Senhor, Deus, que nos guia. É o Senhor, Deus, que nos mostra. Eu quero ouvir o som que nós do possamos céu. ouvir, Deus, a sua voz nessa noite. A voz Que nós de possamos Deus, estar com som nossos do olhos céu. abertos, Deus, para alcançar essas vidas que precisam do teu amor. Eu quero ouvir Para alcançar essas vidas que precisam conhecer a tua palavra, Deus. a voz de Deus. Som Abre nossos olhos, Senhor, nessa noite. Nos mostra, Deus, aonde está errado, o que precisa ser corrigido, Deus. Pai querido, coloca a humildade em nossos corações, para que nós possamos rever os nossos conceitos, para que nós possamos, Deus, nos aliançar com o nosso pastor, Senhor. Que nós venhamos seguir o sonho da nossa igreja, Deus. Levanta cada líder nessa hora, Deus. Traga motivação em cada coração, Senhor. Que os pastores, que os líderes dessa igreja, Deus, venham sair motivados nessa noite e buscar um crescimento, Deus, uma multiplicação para a tua célula, Senhor. Quero ouvir o som do céu. Oh, Deus, faça cumprir, Senhor, o teu querer. Faça cumprir, Pai, a tua vontade. Vem, Senhor, vem, Deus, fala conosco. Mostra-nos, Senhor, o caminho que nós devemos percorrer, ó Deus. O caminho da consolidação de sucesso. Temos que aprender a consolidar, Senhor. Temos que aprender a consolidar, Deus. Temos que aprender a consolidar, Senhor. Temos que aprender a consolidar. Nos dá esse dom da consolidação. Derrama esse dom sobre nós, Senhor. Ensina-nos a consolidar.
Ensina-nos a consolidar, Senhor. Ensina-nos a consolidar, Deus. Eu quero pedir para a equipe de consolidação começar a orar sobre a igreja. Que a equipe de consolidação comece a orar pela igreja. Nesse momento eu quero que a equipe de consolidação comece a andar em oração com a igreja. Começa agora a declarar. Começa a declarar aqui que neste momento pessoas serão tocadas pelo Senhor. Pessoas que necessitam ser tocadas. Pessoas que precisam conhecer desse amor. Eu quero convidar aqui agora você que esteja aqui nessa igreja